para mais um vídeo onde nós vamos fazer uma meditação aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, que dica de passagem uma testemunha ocular não só dos milagres como dos acontecimentos relatados aqui no Evangelho. Então, nós temos aqui uma fonte segura, pois vem do primeiro século. Indo mais adiante, a nossa meditação vai ser, na verdade, a busca por uma resposta, uma pergunta em que nós formulamos para motivar as pessoas a encontrarem a resposta para a pergunta que nós estamos vendo aqui. A pergunta é: por que o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto? Você sabe a resposta? Você já pensou nisso? Qual foi o motivo? Ou que explicação você daria a esta pergunta? Ou que resposta? Onde encontrar a resposta para esta indagação, para esta questão? Bem, para compreendermos melhor e buscarmos a resposta, precisamos ir ao texto no Evangelho de Mateus, capítulo 4, até do versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos fazer a seguinte leitura a seguir. Assim diz o texto: a seguir, foi Cristo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o diabo deixou, eis que vieram os anjos e o serviram. Então está aí o texto para a nossa meditação, e é onde vamos encontrar a resposta para a pergunta: por que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto? Pois bem, quero aqui aproveitar e lembrar vocês que existiu e ainda existe uma lição bíblica do ano 2015, do segundo trimestre, no capítulo, na lição 4, fala a respeito sobre a tentação de Jesus, nas páginas 27 até as páginas 33. Então, temos algumas sugestões de leitura na revista, e o texto-áureo dessa revista que foi produzida, onde foi estudada em classe, na escola bíblica, temos o textual dizendo assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A verdade prática é: o Cristo firmou-se na palavra de Deus para vencer a Satanás. Assim devemos agir para obter a vitória. E a lição em classe foi segundo Lucas capítulo 4, versículos 11 ao 13. Temos objetivos gerais e objetivos específicos. Então, só para lembrar, vamos agora basicamente entrar dentro do assunto como um todo. O texto que acabamos de ler é interessante se você notar que o Espírito de Deus conduz Cristo para o deserto, onde habita Satanás, o qual usurpou o controle deste mundo caído. A guerra entre o bem e o mal tem um lugar específico.
Um outro detalhe importante é que a passagem debatida e analisada aqui nos diz o seguinte: a experiência e os acontecimentos foram literais, pois o texto diz no deserto. Segundo, os estudiosos de fato, os estudiosos falam que Jesus ter passado 40 dias no deserto significa que esses 40 dias é uma ideia de provação, pois o número 40 está ligado a algo de teste, provação, de prova. Se observar isso que desde o Antigo Testamento, pois há várias referências que denotam 40 dias. Por exemplo, o jejum de Moisés foi 40 dias. Êxodo 34 e verso 28. A caminhada de Elias até o monte Herob foram 40 dias. 1 Reis capítulo 19, verso 8. Israel ficou no deserto 40 anos no deserto. Salmos 95, verso 10. Então, o número 40 é ligado a provas, a uma provação. Agora, deixe-me eu dizer uma coisa interessante. Talvez você não saiba, mas existem 4 teorias que tentam nos ajudar a entender em que lugar do deserto os acontecimentos e fatos extraordinários ocorreram entre Cristo e o demônio e os demônios. Existem 4 teorias que tentam localizar o ponto X do evento, em que região do deserto ali ocorrer aqueles fatos. A primeira teoria, que diz que os acontecimentos entre Cristo e o demônio ocorreram, foi no Monte Sinai. Essa é a primeira teoria. Já a segunda teoria vem dos escritores do século XIX e XX, pois supunham que o local era o Oriente do Jordão. A terceira teoria foi na praia estéril e rochosa do Mar Morto. E já a quarta teoria, bastante aceita, diz que se baseia numa tradição antiga, pois diz que a tentação, o local exato onde ocorreu a tentação dos 40 dias foi a noroeste de Jericó. Essas são teorias, mas o que sabemos é que Mateus não revela em que local, na verdade, no lugar do deserto ocorreram as tentações. Isso está em sigilo, isso está dentro de um mistério, uma incógnita que ainda não podemos resolver e bater o martelo. Porém, essas 4 teorias têm suas razões de existência e são interessantes para compreender bem a dinâmica que ocorre nos eventos registrados no Evangelho de Mateus. Pois bem, essas informações que acabamos de oferecer e dar a vocês vai nos ajudar a entender porque o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. Bem, o ponto que você deve começar a encaixar é prestar atenção na palavra tentação. A palavra tentação significa dizer que tal prova pode ser positiva ou negativa. Isso depende da situação, do momento, da ocasião e de quem aplica a prova, né? Então, e outro detalhe importante do texto que nós estamos aqui vendo aqui de uma forma bem breve e resumida, é que a palavra se tu és filho de Deus, esse se não é de dúvida, é o se que vem a se significar algo que confirme, ou seja, o diabo estava dizendo assim: tu és de fato, sem dúvida nenhuma, o filho de Deus, porém faça isso, né? E em momento nenhum dos demônios duvidam de quem é Jesus e sua autoridade, sua identidade. Pois bem, agora vamos ver os 5 motivos pelo qual o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. Tem mais motivos, porém esses 5 são os principais e os mais aceitos. O primeiro motivo é o seguinte, veja bem, Jesus foi tentado para dar prova inverossímil de sua encarnação ou de sua humanidade.
ou seja, de que Cristo possuía uma alma humana. O segundo motivo era como o segundo Adão, Jesus como segundo Adão, deu prova incontestável, incontestante de que é possível vencer e derrotar o reino das trevas. Terceira motivação foi uma forma de ele sentir, Jesus, em seu próprio corpo humano de carne, osso e sangue, tudo que sentimos durante nossa vida terrena: fome, sede, solidão, medo, angústia, fortalecendo-se dessa forma em sua decisão de entregar sua própria vida para livrar-nos dessas desgraças colocadas pelo próprio reino das trevas em nossas vidas. O quarto ponto, isso mesmo, seria parte de seu exemplo para nós, ensinando-nos a como vencer as tentações. Por fim, o quinto ponto, ou a quinta motivação, formaria parte da grande batalha do qual a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Lembrando o texto de Gênesis capítulo 3, verso 15. Nesta primeira grande batalha, o predestinado conquistador saiu plenamente vitorioso. Então, estes são a explicação para a pergunta: por que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Espero que você tenha gostado deste vídeo e que, se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem escrever nos comentários, pois estaremos em contato e assim que possível daremos a nossa resposta. E desde já, forte abraço.